Estamos de volta com o Band Eleições na tela da TV Band Vale e também pelas nossas plataformas digitais. Nós estamos a menos de 3 semanas para o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 6 de outubro. E você sabia que o aplicativo e-Título pode te ajudar na hora de votar? É tecnologia para facilitar na escolha dos futuros gestores. Com poucos cliques, o eleitor descobre onde vai votar. O aplicativo tem até um mapinha e os dados de seção e zona eleitoral. Basta clicar e seguir para o local certo da votação. Esses são recursos disponíveis no e-Título, o título de eleitor digital, mas nem todo mundo sabe disso. Eu não sabia, o meu título é normal, eu nem sabia que existia essa possibilidade. O aplicativo reúne os dados eleitorais do usuário. Prático, nele também é possível verificar se há débitos eleitorais ou multas. Já baixei e é bem mais fácil, mais prático também na hora da votação. Quem ainda não cadastrou biometria e foto na Justiça Eleitoral precisa levar um documento com foto no dia da eleição, mesmo com o e-Título. Quem já passou por essa fase não precisa de nenhum documento além do aplicativo. De verificar se há punições por parte da Justiça Eleitoral, se há multa eleitoral. É possível tirar certidão de quitação eleitoral. Tem que ser baixado com antecedência, porque no dia da votação esse aplicativo não estará disponível. O meu já está aqui certinho, com foto. O e-Título foi lançado em 2018 e hoje já conta com mais de 45 milhões de usuários ativos e mais de 90 milhões de downloads. Para baixar é fácil. Na sua loja de aplicativos, o nome dele é e-Título, está lá disponível e as novas versões já estão atualizadas, basta então acessar e obtê-lo de forma gratuita. Em um mundo cada vez mais digital, o celular é uma ferramenta de entretenimento, social e agora eleitoral. As informações são importantes porque eu não vou precisar levar documentação nenhuma, né? E vou ter uma simplicidade muito grande na hora da votação. Tá aí uma reportagem bacana do Luiz Eugênio Silva, aqui no nosso Band Eleições. Nós seguimos com a Gil Castilho, que é cientista política, a nossa convidada dessa semana. Gil, ainda sobre a reportagem que a gente viu, você acha que os eleitores já têm todo tipo de acesso para votar, já que no Brasil o voto é obrigatório e é preciso facilitar, né? Eu sou fã do e-Título, já uso desde o seu lançamento. Eu acho que é um orgulho brasileiro, né? A gente vê em outros países a votação ainda ser por papel, por exemplo, né? O transtorno que isso traz. E também, no caso de facilitar a vida, também facilita um pouco a vida para justificar o voto, né? Então, também tem muita gente que acaba deixando de votar, mas eu sou fã. Gil, eu queria aproveitar a sua presença aqui no nosso Band Eleições e falar um pouco dessa sua experiência internacional. Você já acompanhou diversas eleições aqui na América Latina, inclusive na África também. São experiências muito interessantes. E aí tem gente que discute a urna eletrônica, o processo de votação brasileiro. O importante é votar no papelzinho. Você ainda acompanha eleições que são votadas no papelzinho e sabe Deus o que acontece com esses papeizinhos depois, como tem gente aqui que fala assim, sabe Deus o que acontece com o que eu aperto lá na urna. Como é que você vê hoje a eleição brasileira perante a outros países? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para quem está nos acompanhando. Olha, nós temos um dos processos eleitorais mais modernos do mundo. Não tenho dúvida de que a urna eletrônica é confiável e aquilo que você falou, por exemplo, em alguns países africanos, o voto sendo em papel, ele possibilita uma série de tipos de fraude, né? Inclusive, só para vocês, uma curiosidade aqui, eu conheci um professor da Universidade de Birmingham, que a área de estudo dele são fraudes em processos eleitorais africanos, só para você entender como isso é uma coisa que existe muito nos países africanos, todos que usam papel. Então, é complicado a gente, às vezes, duvidar do nosso processo, porque ele realmente ele é completamente confiável. Eu confio totalmente no processo eleitoral. Sei que tem muita gente que vai achar que não, mas eu confio sim. E aí, em outros lugares do mundo, é muito menos seguro
com o papelzinho, como você mesmo está falando aqui no nosso programa. Eu queria voltar agora aqui para a nossa região, Gil, e falar das principais cidades da região. Você já trabalhou aqui na região metropolitana com campanhas municipais, além da sua experiência com campanhas estaduais, nacionais, não só no Brasil, mas fora. Mas eu queria ouvi-la sobre o que a gente está vendo nas duas principais cidades da região. São José dos Campos se apresenta, os últimos números de pesquisas apresentam dois candidatos mais à frente, o atual prefeito que tenta a reeleição e o ex-prefeito. Então, Anderson Farias e Eduardo Cury parece que já contrataram um segundo turno. Aí não há sinais de que Dr. Elton ou Wagner Balieiro consigam chegar e romper essa dupla. E, para muita gente, é o seguinte, são dois siameses, pois vieram de um mesmo grupo político aqui em São José dos Campos. A campanha tá tentar mostrar quem ficou para trás, quem não ficou, quem herda, quem não herda. O bolsonarismo entra nisso, já que Eduardo Cury saiu do PSDB depois de mais de 2 décadas para ir para o PL, mas o próprio Anderson parece querer ser o dono desse público bolsonarista. Como é que você está vendo isso em São José dos Campos? Como é que você vê essa reta final, podemos dizer assim, de primeiro turno? Olha, em São José dos Campos eu vejo muito parecido com outras cidades também. Então, primeiro, muita gente trabalhando em cima vamos dizer, dessa herança bolsonarista, né? Tem várias cidades, são cidades mais conservadoras, cidades onde o Bolsonaro teve boa votação, que as pessoas estão se apropriando dessa proximidade do Bolsonaro e também do governador Tarcísio. Até o Tarcísio, em muitas cidades, bem mais melhor avaliado, então, assim, virou meio que um grande embaixador para as pessoas, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que os dois principais candidatos que estão na frente, eles vêm realmente de uma mesma linha política, né? De uma mesma construção política. E aí fica um pouco difícil tentar essa diferenciação. Então, por isso que cada um atira para os seus embaixadores, tenta se apropriar daquilo que tem. E eu tenho sentido também, e aí é interessante, porque em São José os dois representam a mesma coisa, é que muitas pessoas, em várias cidades, as pessoas elas estão querendo um pouco mais daquilo que é consistente, sólido, aquilo que elas já conhecem. Eu acho que, inclusive, essa campanha eleitoral mais curta, ela possibilita também isso. As pessoas não estão querendo muito trocar o certo pelo duvidoso, né? Aquilo que eu já conheço, eu já conheço. Tem tido um pouco de dificuldade na renovação aí, pelo menos nas campanhas que eu tenho avaliado que eu estou envolvida. Agora você falando, se a gente falar de Taubaté, de uma questão importante, os puxadores de votos, muita gente querendo abraçar o Tarcísio, ter fotinho, santinho com o governador de São Paulo, outros com o Bolsonaro, assim como os progressistas com Luiz Inácio Lula da Silva, que é um puxador de votos inequívoco dentro dos grupos considerados hoje de esquerda no país. Mas, por outro lado, sempre se foi falar assim, não, eleição municipal é o buraco de rua, o postinho de saúde, a praça do bairro. E aí, Gil? Então, eu continuo achando que é. Inclusive, na reta final agora, a gente tem sentido muito isso. Tem algumas pessoas que continuam insistindo em tratar só dos temas ideológicos na campanha municipal, e são pessoas que não estão decolando. Então, tem que falar, sim, do buraco de rua, tem que falar, sim, da dívida do município, tem que ir lá na ponta conseguir conversar com o eleitor para entender o que ele precisa e para que ele entenda também o que você vai resolver na vida dele. Eleição municipal, no fim das contas, é isso mesmo. É sobre como está a minha vida aqui, né? Onde eu vivo, onde eu recebo os serviços públicos. Então, se ficar só na questão ideológica, eu até concordo que nas eleições, na passada, nessa aqui, a questão ideológica ela tem tomado espaço nas discussões, mas se ficar só na questão ideológica, o candidato corre sérios riscos
de não se conectar com esse eleitor, porque é uma campanha local, né? Em Taubaté, Gil Castilho, a gente vê uma situação um pouco sui generis, já que o candidato à reeleição, nas últimas pesquisas apresentadas, mostra que não vem bem. Tem um índice de rejeição muito alto, acima dos 50%, e se apresenta aí em terceiro, quarto, quinto colocado, dependendo da pesquisa, ou seja, não dá sinais de que terá fôlego para chegar no segundo turno. E aí atua como oposição, criticando o ex-prefeito, que é líder nas pesquisas, que tenta voltar à prefeitura. Ortiz Júnior é candidato, mas a gente vê uma candidata ideológica, tanto que assina como Márcia do PL, a Marcelisa, que era diretora do DAEE, que você conhece bem como figura da política de Taubaté, sempre foi de bastidores e agora vem como a candidata do Deus, Pátria, Família e Liberdade. Taubaté é uma condição sui generis do que você está vendo aí, não só aqui na região, mas no interior do estado onde você está trabalhando? Exatamente. Taubaté, na verdade, tem similaridade com algumas campanhas que eu tenho trabalhado. Você tem pessoas que já ocuparam um cargo e que estão super na frente, bem disparado, meio que aquilo que eu comentei um pouquinho atrás, do não trocar o certo pelo duvidoso. Né? E candidatos ideológicos subindo para fazer frente. Então, é interessante isso, porque o voto ideológico, é lógico, ele tem ali uma parcela da sociedade que vai votar, que opta pela questão ideológica. E aí, logicamente, que ali você se identificando melhor com essas pessoas, você acaba crescendo, né, subindo, pelo menos dentro dessa faixa de público. O que a gente não pode esquecer também, que além das pautas locais, uma eleição municipal, ela é uma eleição para todos, né? Então, não adianta eu ficar só na minha bolha, que daí eu não tenho espaço para crescimento. As pessoas têm que enxergar em mim um gestor ou uma gestora para além da bolha, porque para governar para todos, né? De esquerda a direita indiscriminadamente. Então, eu acho que tem que sair um pouquinho da bolha só da questão ideológica, porque senão você também não consegue atingir todo mundo, né? Todos os eleitores. Por fim, Gil, você falou que é uma campanha de nomes conhecidos, que muitas vezes o eleitor quer o certo pelo duvidoso. Você espera pouca renovação nas câmaras municipais? Eu acho assim, infelizmente, essa campanha eleitoral muito curta, principalmente para os cargos legislativos, ela é muito prejudicial, porque as pessoas, numa situação normal, quando a gente tinha 3 meses de campanha, você tinha ali, na boca do gol, cerca de 30% das pessoas que no dia da eleição não sabiam em quem iam votar para os vereadores. Agora, num período mais curto, com várias limitações na legislação eleitoral, fica mais difícil o eleitor escolher. Ele acaba olhando ali no último dia e vê em quem que ele vai votar, ou ele acaba não votando em ninguém. Então, eu acho que por isso que é tão importante uma comunicação permanente, né? É importante que o candidato esteja sempre dialogando com as suas bases, porque se esperar só os 45 dias da campanha, impossível. Que ele não fique pegando papeizinhos, o que é proibido, mas sempre jogados na porta das escolas para achar um candidato, é o que a gente espera no dia 6. Gil Castilho, cientista político, obrigado por atender a Band Vale, mais este Band Eleições. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Assim, nós encerramos mais uma edição deste Band Eleições. Nós voltaremos na próxima semana, sempre neste horário na tela da Band, pelo portal bandvale.com. Eu lembro você que nesta quarta-feira tem mais um debate na cobertura eleitoral da Band, hein? Às 10h30 da noite teremos frente a frente aqui no estúdio 3 candidatos à Prefeitura de Campos do Jordão. Os 3 que aceitaram o nosso convite para debater o futuro da cidade turística da Serra da Mantiqueira. Não perca, hein? O debate terá transmissão simultânea pela rádio Band Vale FM 102,9, pelo portal bandvale.com.
junto, é claro, com a nossa página no YouTube da TV Band Vale. Aliás, no digital a cobertura começa mais cedo, hein? Tem os bastidores a partir das 10 da noite. Fique agora com o Jornal da Noite. Até o nosso próximo encontro.